Bem-vindos de novo. Vamos começar o capítulo 23, que trata de aminoácidos, peptídeos e proteínas, uma importante classe de biomoléculas fundamental para a compreensão de toda a bioquímica, de todo o metabolismo. É a base para qualquer outra disciplina mais avançada. É o beabá da biologia, começa pelos aminoácidos, peptídeos, proteínas. Bom, peptídeos e proteínas são polímeros de aminoácidos, né? Mas os mais comuns são uma coleção de 20 aminoácidos naturais, então são uma poliamida. Uma poliamida porque cada aminoácido está ligado ao outro através de uma ligação amida. Essa ligação aqui é a ligação amida. É a ligação entre o carbono carbonílico do ácido carboxílico de um aminoácido com o grupo amina do aminoácido seguinte. O composto é dito aminoácido porque possui um grupo ácido, que é o grupo carboxílico aqui, e um grupo amino na posição alfa. Aqui no caso, o grupo amino está protonado. E um aminoácido difere-se do outro apenas pelo tipo de ramificação. Esse grupo R aqui, né, que seria que diferencia um resíduo de aminoácido de outro. Então, por isso que se chama alfa, né? Alfa é porque está na posição, o grupo amino está na posição ligado ao carbono alfa. Carbono alfa seria o primeiro carbono após o carbono carbonílico. O carbono carbonílico não é o alfa. É o primeiro carbono que é o alfa. Se tiver, né, outros carbonos ligados aqui na sequência, seria o beta, o gama, o delta, né, até chegar no ômega, utilizando aí o alfabeto grego. Como o amino está na posição alfa, né, ligado ao carbono alfa, se chama alfa aminoácidos. E a ligação amida, no caso, é entre o ácido carboxílico de um aminoácido, que é esse grupo ácido carboxílico, com o grupo amino de outro aminoácido. Colocando em sequência, seria como mostrado aqui. Os aminoácidos são unidos, né? Forma-se aí uma sequência de aminoácidos ligados por ligações amida. Por isso seria uma poliamida, né? Um aminoácido é uma proteína ou um peptídeo. Aqui estamos mostrando alguns dos aminoácidos mais comuns de ocorrência natural. Essa é a glicina, que tem o grupo R está em destaque aí, né, para baixo. Aqui tem o hidrogênio. Seria um dos mais simples dos aminoácidos, é a glicina. É um aminoácido com grupo R pequeno, só tem o hidrogênio com o grupo R. Então é o menor dos grupos R possíveis, é o mais básico. A alanina já tem como grupo R uma metila, CH3 aqui. O resto se repete, né? Aqui sempre é o aminoácido, né? O amino protonado de um lado e o grupo carboxilato do outro. Ele está aqui na forma deuterium, né? Que é quando o H+ do ácido protona a base, o NH2 da base, formando um NH3. Então, é um diácido, né? Um composto diiônico, né? Tem um íon negativo e um positivo dentro da própria molécula, uma auto-ionização. Aqui nós temos outra, a valina, que tem um grupo secpropil, né? Secpropila, que está ligado como R, grupo R. Aqui nós temos a leucina. Israel usa uma isobutila aqui, né? Uma isobutila como grupo R. E aqui temos uma isoleucina que tem como resíduo aqui, o R, um grupo secbutil. Note que esse carbono é quiral. Falando de quiralidade, né? Para que um carbono seja quiral, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Todos esses aminoácidos têm o carbono alfa quiral, com exceção da glicina. Porque para ser quiral, ou assim, né, um carbono assimétrico, ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Note que esse carbono da glicina tem um grupo carboxilato de um lado, que é do grupo ácido, e tem o grupo NH3 do outro, que é do grupo amina.
Então, por isso que é aminoácido, tem que ter esses dois grupos obrigatoriamente. Mas ele tem dois hidrogênios ligados ao carbono alfa, então dois hidrogênios são dois ligantes iguais e o carbono alfa não é quiral. Tem que ter 4 ligantes diferentes. Agora, na alanina já tem o grupo carboxilato e o grupo amino, tudo bem, como sempre tem que ter, mas tem um hidrogênio e uma alanina, então esse carbono é quiral. A disposição desses 4 ligantes, o grupo carboxilato, o grupo amônia, o hidrogênio e a metila, pode se dispor no espaço de duas maneiras diferentes. Por isso que esse carbono é quiral. E um é a imagem do outro. Aqui acontece com todos eles, né? Inclusive com a valina, também se repete, é um composto quiral, a leucina e a isoleucina. Mas acrescentamos a isso o fato de aparecer uma isoleucina com um segundo carbono quiral, que é o carbono da ramificação aqui. Esse carbono do isobutil, ele é quiral. Nota que tem um hidrogênio de um lado, o grupo aminoácido do outro, uma metila à direita e uma etila aqui para baixo. Então esse daqui é um carbono, mais um carbono quiral. Então esse aminoácido tem dois carbonos quirais, né? Também um detalhe importante. Aqui, continuando, esses aminoácidos são aminoácidos que contêm hidroxila. A serina possui uma hidroxila ligado aqui, né, na cadeia lateral, CH2OH. Seria um grupo, né, metileno de ol, né, metileno ligado a uma hidroxila. Hidroximetileno, portanto, esse grupo aqui. Aqui temos uma hidroxila, é como se fosse a alanina hidroxilada. Isso aqui é como se fosse, quase como se fosse uma serina, uma valina, né? Também tem uma hidroxila aqui, a treonina. Note que esse daqui também é um carbono quiral, um segundo carbono quiral. Esse carbono tem um hidrogênio, uma hidroxila, uma metila, além do grupo aminoácido. Então, a treonina também tem dois grupos quirais. A cisteína é idêntica à serina, só que no lugar da hidroxila nós temos um grupo SH. Esses seriam um tiol, né? Uma hidroxila aqui, por assim dizer. Ou também chamado de mercaptana, né? Mercaptana é quando tem enxofre. Então, que não é quiral, só tem o carbono quiral tradicional, que é esse. Outro exemplo de composto que possui enxofre, são só esses dois, é a metionina. Ela não é quiral, mas tem essa cadeia aqui com tioéter. Isso aqui é um tioéter. Se fosse oxigênio, seria um éter, né? Um éter aqui, mas aqui é um tioéter. É também um composto que tem um aminoácido que possui em sua cadeia lateral um enxofre. Aminoácidos que têm caráter ácido. Os aminoácidos já são ácidos por possuir o grupo carboxilato, né? Aqui, né? Mas também, além desse grupo carboxilato, que é obrigatório para todo aminoácido, a cadeia lateral, né, do resíduo pode possuir um segundo grupo carboxilato. Isso daí acentua a acidez do aminoácido. Então, um exemplo é o ácido aspartico, que tem esse grupo do tipo acetato, né? Um grupo acetático, um grupo acético aqui, né? Propanoico, né? Só que ligado ao carbono, está ligado ao aminoácido através do CH2. Aqui seria um ácido do tipo propanoico, com 3, né? Com 3 carbonos. Um ácido propanoico ligado pelo carbono beta, que é esse daqui, né? Do propanoico, relativo ao propanoico. Se começarmos a contar daqui. Claro que os aminoácidos sempre começam a contar pelo carbono, quando é numérico, né? Começa a se numerar a partir do carbono carbonílico. Isso aí, o carbono 1, 2, 3, 4, 5. E se for usar letras gregas, começa a partir do carbono adjacente à carbonila, que seria esse aqui, que seria o carbono alfa, esse seria o beta, esse o gama, né? E assim por diante. Esse aqui é o ácido glutâmico, porque além do grupo carboxílico da cadeia do aminoácido, né, da estrutura básica do aminoácido, ainda possui um segundo grupo carboxilato aqui. Amidas de aminoácidos ácidos, as amidas, ou seja, seriam mesmo
ácido aspartico, só que sua versão amida. Amida por quê? No lugar do oxigênio, da hidroxila, do grupo carboxilato aqui, é colocado um NH2. Então, é uma versão amida aqui, né? Então, a asparagina seria o ácido aspartico em que o grupo hidroxila da cadeia lateral foi substituído por um NH2. O mesmo com o ácido glutâmico, temos a glutamida, né? Glutamida, é chamado de glutamina, né? Que tem um grupo NH2 no lugar da hidroxila. Então, são aminoácidos, continuam sendo aminoácidos ácidos, porque as amidas, ainda que sejam relativamente mais básicas do que os ácidos carboxílicos, ainda possuem uma certa acidez devido a esses nitrogênios ligados ao carbonílico aqui. Aminoácidos com caráter básico é quando tem na sua cadeia lateral um grupo básico, ou seja, nitrogênio normalmente confere basicidade aonde quer que sejam encontrados. Sempre o nitrogênio é alcalino. Então, se tiver um nitrogênio na cadeia lateral, ele sempre vai conferir uma certa basicidade. A lisina é o aminoácido que possui em sua cadeia lateral essa amina aqui possuindo 4 carbonos. Seria uma butanamina, né? Que está ligado aqui no último carbono aqui, que seria o carbono beta do aminoácido, né? Esse carbono é o carbono beta. Estaria ligado aqui, então, essa cadeia toda. Possui aqui no carbono alfa toda essa estrutura. O carbono alfa é esse, o beta, gama, delta, epsilon. A lisina. Outro exemplo é a arginina. Possui uma espécie de grupo guanidil aqui nessa estrutura. É parecido com uma ureia, né? Mas é o grupo guanidil. E esse grupo guanidil, com 3 nitrogênios, também confere basicidade, inclusive maior do que a lisina, porque temos aqui 3 nitrogênios, tem um grupo bastante básico. Em condições fisiológicas, é assim que se encontram a maior parte dos aminoácidos, protonado na amina e desprotonado no ácido carboxílico. Aqui temos aminoácidos que contêm benzeno. Lembrando que o nosso organismo não é capaz de sintetizar benzeno. Nós não conseguimos sintetizar esse anel benzênico aqui. Por isso, esses aminoácidos são ditos essenciais e são necessários que nosso organismo obtenha da dieta, dos alimentos. A gente não é capaz de sintetizá-lo, então a gente tem que ingerir alimentos que contêm esse tipo de aminoácido aqui, que possui benzeno. É claro que uma vez que o alimento possua, por exemplo, fenilalanina, o organismo agora sim pode converter a alanina em tirosina, ou seja, acrescentar essa hidroxila na posição para do aminoácido fenilalanina. Então, seria uma biossíntese parcial, né, da tirosina através da fenilalanina. Então, o organismo não pode produzir fenilalanina, tem que adquirir do alimento, mas uma vez que adquira, ele pode ser suprido não só da fenilalanina, mas também da tirosina através da hidroxilação, a introdução de uma hidroxila na posição para. Então aqui tem um grupo benzil, né, na fenilalanina, aqui tem um para-hidroxibenzil na tirosina. Aminoácidos heterocíclicos. Esses aqui possuem, no caso, um heterociclo na sua estrutura. Note que o caso da prolina é um caso excepcional, em que o nitrogênio do grupo aminoácido da estrutura, ele próprio está participando de um sistema cíclico, né, um tipo pirrolidínico, um ciclo pirrolidínico. Isso daqui causa, né, uma propriedade particular na prolina. Ela pode promover rotações, né? Ela é mais rígida e está impedida de sofrer rotações na ligação entre o carbono carbonílico e o nitrogênio. Essas rotações que ocorrem nos outros aminoácidos aqui fica rígido, por causa do fato da prolina ter
o nitrogênio dentro de um heterociclo. Note que ainda assim temos um carbono quiral na posição no carbono aqui, o carbono alfa continua sendo quiral, como todos os outros, com exceção da glicina. Outro exemplo é a histidina. A histidina tem esse grupo aqui, que é um grupo do tipo imidazólico, né? Imidazólico. Um grupo imidazólico aqui, na cadeia lateral, que é o imidazol é um heterocíclico aromático, foi falado lá já no capítulo sobre compostos aminas e compostos heterocíclicos, e ele possui então aromaticidade e tem caráter básico, principalmente devido ao nitrogênio da esquerda aqui, né, que é um tipo de um nitrogênio terciário. Esse carbono terciário, nitrogênio terciário é básico porque tem um par de elétrons não compartilhável. Então, é uma estrutura básica. O triptofano possui um grupamento, grupo heterocíclico aqui. Esse daqui é chamado de indol. Esse grupo aqui é o grupo indol. O indol possui um núcleo benzênico fundido com um grupo piridina. Aliás, pirrol, pirrólico. Um grupo pirrol, que é esse daqui, com 5 membros, ligado ao benzeno. Então, esses dois núcleos fundidos se chama indol. Muitos aminoácidos possuem essa estrutura aqui, muitos compostos bioativos possuem essa estrutura indólica, são chamados alcaloides indólicos, no caso de origem animal, vegetal. Esse aminoácido é o triptofano. A configuração dos aminoácidos também acompanhando a tradição dos açúcares, da nomenclatura e da configuração dos açúcares, também adotou o sistema D e L. O estudo dos aminoácidos recebeu essa herança da nomenclatura dos açúcares. O D de gliceraldeído, o primeiro açúcar, o açúcar com 3 átomos de carbono, que é no caso um diol, tem duas hidroxilas. Lembrando que tem um carbono quiral, e a hidroxila pode estar do lado direito, nesse carbono quiral, pela projeção de Fischer. Lembre-se que na projeção de Fischer os carbonos são colocados verticalmente, em linha vertical aqui, sendo que o grupo aldeído está na parte superior. Se numera a partir dele em direção à parte inferior. Então, esse aqui é um aldeído, um açúcar com um grupo funcional aldeído, por isso não é um aldol. É o primeiro açúcar, o mais simples dos açúcares, e com 3 carbonos. E se essa hidroxila foi convencionado, uma convenção que Fischer adotou, se a hidroxila está do lado direito, ele chamou de D. Então, toda a série de açúcares que tem o carbono quiral mais inferior, que é esse daqui, que está mais embaixo, pode ter outros carbonos aqui entre o grupo aldeído e o primeiro carbono quiral, que é esse aqui, que é o único. Mas aqui entre o carbono do aldeído, da formila, e os demais carbonos, pode ser introduzido vários carbonos com hidroxila. Mas se esse primeiro tiver hidroxila do lado direito, é chamado de série D. Então, todos que tiverem esse primeiro carbono quiral da próxima base aqui, com a hidroxila do lado direito, é do tipo da série D. E todos que tiverem a hidroxila do lado esquerdo é da série L. Também se deduziu que a propriedade destrógera, de gerar o plano da luz polarizada desses compostos quirais, se devia ao fato desse primeiro, uma convenção, se deveria ao fato desse hidroxila, do primeiro composto ter a hidroxila do lado direito. Ele seria destrógeno, giraria o plano da luz polarizada para o lado direito. Isso aí foi um chute que originalmente não se teria como verificar de fato se essa hidroxila estava do lado direito, mas se provou verdadeiro 50 anos depois,
através de difração de raio-x de cristais. E assim, também se adotou, né, substituindo a hidroxila por uma amina e o aldeído por um ácido carboxílico, a série de D-aminoácidos é quando a hidroxila está do lado direito, nos açúcares, o grupo amino estiver do lado direito também, na projeção de Fischer, se chama de série D aminoácidos. Série D, que é o único carbono quiral é esse aqui, né, em muitos aminoácidos. Em alguns, é claro que não, tem mais de um grupo quiral, mas para todos eles, com exceção da glicina, esse carbono quiral, tendo a nitrogênio da amina do lado direito, é um D-aminoácido. Se o nitrogênio estiver do lado esquerdo, é um L de levógeno, né, aminoácido. Então é isso aí. Essa série de nada mais é, nada menos do que uma herança da nomenclatura dos açúcares. Sendo que na série dos açúcares naturais, né, que fazem parte da nossa constituição, todos os açúcares são da série D. Enquanto que nos aminoácidos, todos eles são da série L. Né? Nosso organismo só tem aminoácidos, proteínas e tudo mais constituído de aminoácidos da série L. Talvez justamente para evitar que o organismo confunda um aldeído, né, um açúcar, né, um gliceraldeído com um aminoácido. Né? Você colocando invertido, o organismo não vai ter como se confundir facilmente. Um OH e um NH são parecidos, se eles estivessem do mesmo lado, usando a mesma série, poderia ter problemas. Bom, propriedades ácido-base de aminoácidos. Em pH muito ácido, próximo de zero, ou inclusive abaixo de zero, nós temos o grupo amino protonado e o grupo ácido carboxílico protonado também. Ou seja, ele está na sua forma neutra. Né? Não diria protonado, está na sua forma neutra. Então, ele a tendência é o hidrogênio não sair do meio, voltar para o oxigênio e ficar ligado a ele. Existem muitos grupos H+ no meio, fornecido por um meio ácido com grande concentração de hidrogênio iônico. Os hidrogênios iônicos permanecem ligados ao grupo carboxilato, por efeito de equilíbrio, né? Eles tendem a ficar ligados. Existe um ácido mais forte no meio externo que força o ácido carboxílico, que é um ácido mais fraco, a ficar na sua forma protonada, hidroxilada, na sua forma neutra, né? Tal como está aqui. Em pH próximo ao pH fisiológico, no próprio pH fisiológico, todos os aminoácidos estão na sua forma totalmente ionizada. O grupo ácido carboxílico está desprotonado, por isso forma um carboxilato, e o grupo amino está protonado, tipo amônio, né? Um grupozinho amônio aqui, protonado. E na sua forma mais básica, quem está na sua forma neutra, pH 11, bastante básico, meio bastante básico, o grupo amino está na sua forma neutra, ou seja, perde o H+, que as estruturas anteriores aqui, para o meio tem muitos grupos OH-, e recebe e desprotona as aminas aqui do aminoácido que estão sempre protonadas em pHs ácidos. Então, quando o pH fica muito básico, esse grupo, esse próton que está ligado ao nitrogênio da amina sai para se ligar a meio básico. Então, ela fica neutra. E o ácido, claro, em meio básico ele salifica. Fica na forma carboxilato. Então, notem aqui que em qualquer pH, sempre o aminoácido vai estar ou protonado na amina, ou desprotonado na sua forma básica, né? Aniônica aqui, né? Carboxilato, pHs muito
básicos, e no pH fisiológico, na sua forma chamada Zwitterion. Zwitterion é um termo para designar um íon, né? Um íon negativo e um íon positivo dentro da mesma molécula, certo? Tem as duas cargas. Continua neutro, porque uma carga negativa e uma positiva. Notem que, dependendo do pH, se existir uma carga positiva em pHs ácidos, e você coloca isso aqui dentro de um campo elétrico, os íons positivos migram para o, né, da amônia protonada aqui, vai migrar para o polo negativo. E nessas mesmas circunstâncias, se você tiver um pH básico, esse mesmo aminoácido vai migrar para o polo positivo, porque vai estar com oxigênio negativo. Enquanto que no pH isoelétrico, que a gente vai ver aqui exatamente o que significa, que possui as duas cargas, ele não migra para polo nenhum, porque a força com que o polo negativo atrai o carboxilato é igual à força com que o polo negativo atrai o grupo amônico. Isso é importante em algumas técnicas de separação de aminoácidos, usando eletroforese. Um aminoácido nunca pode existir como uma substância não carregada. Ou ela está positivamente carregada em seu grupo amônio, ou está negativamente carregada em seu grupo carboxilato, ou em ambos, né? Formando o Zwitterion, né? Em pHs em torno do pH fisiológico. Sempre estará carregado, portanto. Aqui estamos os pKas dos grupos alfa carboxilato e dos grupos alfa amino. Grupo alfa carboxílico, grupo alfa amino. Então, como eles estão protonados? Só em pHs superiores a 9,69 é que vai haver a desprotonação, né, desse grupo amônio. Então, se você colocar em um meio que tenha um pH superior a 9,69, 10, 11, 12, 13, muito básicos, ele vai começar a ser desprotonado. Agora, se ele tiver em meio ácido, 7, 8, 9, 9,5, daí ele está protonado. Ele só começa a desprotonar o amônio quando o meio se torna mais básico do que 9,69. Então, isso aqui é um composto, um ácido muito fraco, apesar de ter um próton aqui ligado ao nitrogênio, ele só desprotona em pHs muito básicos, acima de 9,7, pHs muito básicos. E o grupo ácido carboxílico, ele está na sua forma neutra, só a partir de 2,34 de pH. Ou seja, se o pH for 3, daí já o grupo hidrogênio iônico do carboxilato começa a sair. Então, para que ele fique na sua forma neutra, o pH tem que ficar de 2,34, que é ácido, para menos, ou seja, 1, 0, 1,5, 2, ele continua na sua forma neutra. A partir do momento que ele passa para 3, o meio já é suficientemente básico para que o hidrogênio do grupo carboxílico, o H+, saia e forme o carboxilato. E a cadeia lateral usa a mesma lógica. Notem aqui então que temos os diversos pKas dos grupos carboxílicos e amino, do aminoácido, e temos das cadeias laterais quando é o caso, né? A fenilamina, aqui nós temos a lisina, que tem um grupo básico na cadeia lateral, tem um grupo NH2. Note que ela, por ser um grupo NH2, ele fica protonado e só é desprotonado em pHs acima de 10,8, né, aqui. Então, só quando o pH for muito básico é que a lisina, o nitrogênio da cadeia lateral da lisina é desprotonado. Mesmo aqui com a tirosina,
E aqui com a arginina. A arginina tem um grupo amino mais básico ainda, né? Um grupamento heterocíclico amínico ali, bastante amiga, né? Bastante poderoso. Então, muito básico, portanto, se só com pHs abaixo de 12,5 é que vai haver a desprotonação do grupo NH2, do nitrogênio protonado da arginina. Alguns aminoácidos têm hidrogênios ionizáveis em sua cadeia lateral. A gente já viu isso, né? Esses NH2 aqui, no caso da histidina, né? A histidina em pHs próximo a 8, né? Próximo ao pH fisiológico, possui está na forma zwitterium, né? A sua estrutura aminoácido básica, que é o grupo carboxílico, né? E o grupo amino no carbono alfa, ambos estão ionizados. No caso, o grupo carboxílico está na forma carboxilato e o grupo amino está na amônio, né? Protonado. Então, pH 8. Se a acidez aumentar, o pH, portanto, diminui, vai haver aumento da concentração de H+, no meio. Então, o H+, vai entrar onde pode. O primeiro lugar que ele vai entrar vai ser nesse nitrogênio, porque ele tem pares de elétrons não compartilhados. É um tipo um nitrogênio de uma piridina. Piridina é básica. Aqui não é bem uma piridina, é um diazol aqui. Mas ele pode ser protonado, portanto, porque tem um par de elétrons não compartilhados nesse nitrogênio aqui. Esse outro nitrogênio não pode ser protonado porque o par de elétrons dele está sendo compartilhado pelo sistema π. Então, esse nitrogênio da direita, ele é não um nitrogênio, é uma amina do tipo secundária, porque está ligado a 2 carbonos. Então, esse nitrogênio, ele não tem pares de elétrons não compartilhados, porque o par de elétrons ele participa do sistema π. Então, ele não pode ser protonado, porque senão destruiria o sistema π. Agora, esse nitrogênio terciário da esquerda, ele pode ser protonado, porque o par de elétrons não participa do sistema π, estando disponível para ser protonado por um H+. O que acontece? Se o pH abaixar mais ainda, aí você vai protonar, inclusive, o O negativo. Se tem muitos H+ no sistema, o H+ entra também aqui no O-, formando o ácido carboxílico neutro aqui. Então, com duas cargas positivas, quando está em pH muito ácidos, duas cargas positivas e uma negativa em pH 4. Zwitterium em pH 8, ou seja, e em pH 12, você consegue desprotonar o grupo NH3, do grupo aminoácido. Por quê? Porque tem tantos OH menos no sistema, grupos hidroxilas, a quantidade de base é tão grande, o pH é muito alto, que recebe um próton, né? Desprotona o grupo amônio. Então, são as formas possíveis de distribuição de carga na histidina. Ela sempre vai estar aqui no formato zwitterium, em pHs próximos ao fisiológico. A alanina o ponto isoelétrico, o conceito de ponto isoelétrico de um aminoácido é o pH no qual não há carga líquida ali. Por quê? Porque a carga negativa do grupo carboxilato se iguala à carga positiva do grupo amônio. Isso para uma população, né, de aminoácidos, né? Não se fala sempre em populações. Ou seja, sempre vai existir uma quantidade muito grande de aminoácidos no sistema. E 50% desses aminoácidos estarão, né, ou mais, estarão de uma forma ou de outra, dependendo do pH. Sabendo que como saber qual que é o ponto isoelétrico de um aminoácido? Fazendo a média aritmética do pKa ácido do grupo ácido carboxílico e do pKa ácido do grupo amônio. Isso aí está na tabela. Então, você soma e divide por 2
2,34 do ácido carboxílico, né? E 9,69 do grupo amônio, soma e divide por 2 vai dar 6,02. Então, nesse 6,02 é o ponto isoelétrico, significa que é o pH no qual a quantidade de grupos carboxilados é igual à quantidade de grupos amônicos, ou seja, não há carga líquida. A maior parte dos aminoácidos alanina, nesse pH de 6,02, estará na forma dianiônica, zuitérico. Bom, aqui nós temos alguns exemplos para um caso, mais um exemplo aqui, né, 2 exemplos, para o caso de um aminoácido que possui também uma cadeia lateral ionizável. Temos o primeiro exemplo com uma cadeia lateral ionizável com o grupo amino, que é um grupo básico, no caso da lisina, e temos um outro aminoácido com a cadeia lateral ácida, que é o caso do ácido glutâmico. Como se faz? Se pega os valores extremos, no caso, o valor extremo seria 10,79 do grupo amônio, e o valor extremo do ácido, que seria 8,95. Pegamos esse valor pequeno, o valor extremo, 8,95. Somamos e dividimos por 2, o ponto isoelétrico vai ser 9,87. Para o ácido, pegamos os valores extremos aqui, 9,67. Não, aqui já não pegamos os valores intermediários, né? 4,25, ou seja, só os valores do grupos ácidos, 2,19 e 4,25. Somamos e dividimos por 2, dá 3,22. Então, esse pH 3,22 é um pH relativamente ácido, mas tem que ser ácido justamente para você poder ter uma das estruturas das duas grupos ácidos carboxílicos, apenas uma delas é protonadas, né? E a outra não protonada. Porque essa daqui, nesse pH, o grupo amônio, sempre vai estar protonado. Tanto em 2 quanto em 4, entre esse intervalo entre 2,19 e 4,25, a gente já considera que esse grupo amônio vai estar protonado dentro dessa faixa. Então, se faz a média dos outros dois grupos ácidos carboxílicos, 4,25 e 2,19. Ou seja, metade, a média da metade, né, de um e de outro. Entre um e outro, que seria 3,22, seria uma população igual, ou desse estarão protonados, contrabalançando com esse que está sempre protonado entre esse intervalo. Aqui no caso da lisina, nós temos dentro do intervalo 8,95 e 10,79, que agora nós temos dois grupos aminos, né? Então pega a média dos dois grupos aminos, 8,95 e 10,79. Aqui nós pegamos dois grupos ácido carboxílico, 4,25 e 2,19. Então, quando tem dois grupos ácidos, pegamos os dois grupos ácidos e fazemos a média, porque o grupo amino vai estar protonado dentro dessa faixa. Aqui entre o 10,79 de um grupo amino e o 8,95 do outro grupo amino, fazemos a média porque nesse intervalo entre 8 e 10, esse grupo ácido carboxílico aqui sempre vai estar na sua forma carboxilato, ionizado. Então faz a média entre esses outros dois aqui. Então é isso. Para achar o ponto isoelétrico seria o ponto em que essas moléculas estão no seu estado neutro, né? Ou seja, tem uma carga, a quantidade de cargas positivas se igualam à quantidade de cargas negativas dentro das próprias moléculas e dentro de uma população de moléculas. Para separar aminoácidos, uma mistura de aminoácidos, pode ser separado por eletroforese, que é uma técnica que se baseia no ponto isoelétrico. Então você coloca um papel umedecido em uma solução tampão, coloca numa das cubas um líquido com essa mesma solução tampão e na outra cuba
o mesmo líquido. E entre as duas cubas, as bordas do papel estão imersas nessas soluções tampão, nesses eletrôlitos. E daí no centro do papel se aplica a mistura de aminoácidos que se quer separar. Se aplica cargas de sinais contrários, uma voltagem relativamente elevada, em torno de 400 volts ou mais, em ambas as cubas, né, os polos diferentes. E aqueles compostos, aqueles aminoácidos que para aquela solução tampão no qual o papel está embebido, se essa solução tampão está em pH qualquer que seja, por exemplo, um pH 6.02, nesse pH a alanina, por exemplo, vai ficar na sua forma de zwitterium, ou seja, ela não vai migrar para qualquer direção. Mas se o pH for um pH básico, no caso, um pH básico em torno de 8, 9, quem vai ficar na forma hidroxilada, na forma iônica, vai ser os ácidos carboxílicos, pH muito básico, então os dois grupos hidroxilas vão estar ionizados, ele vai migrar para o polo positivo. Por quê? Porque o ponto isoelétrico do aspartato é 2,98. Então, em pH 6, por exemplo, que for feito o emudecimento do papel, ele vai estar na sua forma zwitterium e vai migrar para o polo positivo. Zwitterium vai ficar com sua carga, com excesso de carga negativa, né? O zwitterium está aqui lá. E, por exemplo, a arginina vai estar com uma carga líquida positiva, porque ela precisa de um pH inferior a 10 para que comece a ocorrer a desprotonação dessas aminas. Então ela vai migrar para o polo negativo, porque ela tem uma carga excessiva positiva aqui na estrutura. Anhidrina, depois como saber onde estão a posição, né? Depois de um certo tempo de migração, a solução eletrolítica migra pelo papel, arrastando esses aminoácidos em ambas as direções, dependendo de suas cargas, em direções aos polos elétricos correspondentes. Depois de um certo tempo, eles se distribuem ao longo da fita. Aqui temos um exemplo com apenas 3 aminoácidos, mas pode haver vários, né? Cada um vai migrar com maior ou menor velocidade, dependendo da sua estrutura e da sua carga líquida. Mas a partir de um certo tempo eles já estão separados. E como visualizar em que local eles estão sobre a fita? Usamos um revelador. Existem vários tipos de reveladores. Um deles é a anhidrina, que é um solvente, é um reativo que se aplica, se esborrifa sobre o papel e depois se aquece e ele causa uma reação com os aminoácidos, tornando-os coloridos. E conforme a posição onde essas manchas coloridas se formam, se sabe que aminoácido se trata, porque se pode usar padrões de aminoácidos conhecidos, comprados, que se aplica também e se estabelece a posição em que cada um deles se move na placa. E se compara com a mistura problema para identificar quem é quem. A reação da anhidrina é esse aqui. Essa estrutura aqui. Uma dicetona, e ela possui uma tricetona que está em equilíbrio, né? Vicinal, que está em equilíbrio com a sua forma cetal, né? Um grupo de hidroxilado geminal, né? Seria 2 hidroxilas ligadas ao mesmo carbono, né? Uma dihidroxila geminal. Então essa estrutura é a anhidrina. Ela pode desidratar e formar sua espécie de tricetônico aqui, né? Quando reage com um aminoácido qualquer, o nitrogênio do grupo amino vai atacar o carbono carbonílico central. Por que esse carbono carbonílico central? Porque a carga negativa que se formar aqui nesse carbono carbonílico central poderá ser igualmente compartilhado pelos dois vizinhos, né? De uma forma mais facilitada.
e um ataque nas posições, nas outras posições não é tão favorável para esse tipo de distribuição de carga. Então se forma uma imina, que já se explicou como que é essa reação, né, do grupo imina, e a distribuição de carga fica facilitada aqui, né? O que acontece com o movimento de elétrons para a carbonila superior também pode ser representado para a carbonila inferior da ninhidrina. Então acontece uma descarboxilação, que é a perda do grupo CO2. O par de elétrons que liga o carbono carbonílico ao carbono alfa se deslocaliza para formar uma dupla nitrogênio-carbono, que é aqui. Ao mesmo tempo que os pares de elétrons formam um enolato aqui em cima, né, no nitrogênio, uma espécie de enolato aqui. Então esses elétrons correm para o oxigênio da carbonila, desfaz a carbonila e forma uma saturação aqui no sistema de 5 membros. Depois vem a água e protona esse nitrogênio, esse carbono da anidrina, né? Protona aqui. Entra um hidrogênio que não está representado, mas estaria um hidrogênio entrou aqui nessa posição no carbono de 5 membros. E isso daí fez com que a carga negativa do oxigênio fosse desfeita, porque ao ser protonada em saturação, o par de elétrons do oxigênio carbonílico retorna restituindo a carbonila. Então nós temos aqui a estrutura neutra de um grupo imina. Esse aqui é um grupo imina. Posteriormente, esse grupo imina pode ser hidrolisado. A hidrólise do grupo imina ocorre com a quebra da ligação nitrogênio e carbono, formação de um grupo amino. Então, esse aqui aquece na presença de água. Então, são tudo reações que estão acontecendo quando se esborrifa ninhidrina sobre o papel contendo os aminoácidos e aquecendo posteriormente. Depois de um certo tempo se forma um agente colorido. Esse grupo, então essa ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono da imina é hidrolisado e o R aqui do aminoácido, o carbono HR, se transforma em um aldeído. Então um aminoácido se transformou num aldeído, em que o R do aminoácido original perdeu uma carboxila de um lado, perdeu o nitrogênio do outro, o carboxila saiu como CO2, virou CO2. O nitrogênio vai sair porque vai ficar ligado à ninhidrina, e só ficou o carbono alfa ligado ao R. Esse carbono alfa ligado ao R se transforma num aldeído. E uma segunda molécula de ninhidrina entra agora para reagir com esse aldeído. Essa reação de hidrólise aqui do grupo imina está descrito em algum capítulo aí, capítulo 17, 18, existe a hidrólise do grupo imina. E aqui, uma segunda molécula de ninhidrina reage com esse grupo amino da primeira ninhidrina para formar uma ligação imina novamente, né? Ligação imina aqui. E essa ligação imina resulta um produto de cor púrpura, que é o que destaca a posição onde estava o aminoácido. Fica colorido, devido a esse produto da reação. Então sempre vai se formar o mesmo corante, né? A mesma substância colorida, que é essa condensação de dois grupos ninhidrinas, né? Que se unem aqui através de um nitrogênio, com uma ponte nitrogênio. Então é isso que dá a coloração e mostra a posição para onde migrou cada aminoácido no papel. Uma mistura de aminoácidos também pode ser separado com base em sua polaridade. Então você coloca, isso aqui já é uma cromatografia comum, enquanto aquela metodologia anterior era uma eletroforese. Isso daqui é uma cromatografia em camada delgada, uma CCDA. Cromatografia em camada delgada, ou cromatografia em camada capa fina em espanhol. Se aplica então a mistura de aminoácidos próximo à base de uma placa, né? Uma placa coberta com sílica,
ou poderia ser inclusive papel, e depois se adiciona, se molha a parte inferior desse papel, dessa placa, evitando cobrir o ponto de aplicação, claro. Bem inferior aqui, colocaram muito próximo à base, né, essa aplicação, mas teria que ser um pouquinho acima, para evitar que o líquido que for colocado aqui na base se deixe essa placa de pé sobre dentro de uma cuba contendo uma quantidade bem rasa de solvente. E o solvente, quando entra em contato com a parte inferior da placa, o solvente começa a molhar a placa, subindo em direção ao topo da placa. Ao subir, ela vai arrastando esses aminoácidos, mistura de aminoácidos que estão no ponto de aplicação. Então, se deixa submersa a parte inferior da placa, né? A borda inferior da placa fica submerso, mas não submerso ao ponto de submergir o ponto de aplicação, tem que ficar abaixo do ponto de aplicação. Aqui deixou uma margem muito pequena, mas tem que ficar entre o ponto de aplicação e a borda inferior. Daí o solvente vai molhando a placa por capilaridade, vai subindo e vai arrastando a mistura de aminoácidos. Alguns aminoácidos acompanham melhor o solvente que vai subindo em direção ao topo e são levados mais rapidamente. Outros são retidos pelo material da placa, que é no caso da sílica, ou pode ser papel. O papel retém, né? E é de um caráter mais polar. A fase se chama fase fixa, que não se move, que seria a sílica que está aderida à placa, é um pozinho de sílica que fica aderido à placa, ou o papel, que seria feito de celulose, que tem grupos hidroxilas. Esse material do papel ele é fixo, ele não se move. Então, faz parte da estrutura do papel. Enquanto o solvente, que é a fase móvel, vai subindo, né, ao longo do papel. E se os aminoácidos tiverem afinidade pelo papel, eles serão mais retardados, não conseguem acompanhar o solvente que sobe pela placa. Então, nisso acontece aí uma distribuição, dependendo da estrutura de cada aminoácido. Alguns ficam mais próximos das bases, porque ficam mais retidos à fase, né, a fase estacionária, que é o papel, tem mais afinidade pelo papel, e é normalmente polar, fica mais retido e sobe lentamente. Outros são tem mais afinidade pelo solvente, que se aplica e acompanha o solvente que vai subindo e ficam pelo caminho. E outros são tão apolares que praticamente acompanham o solvente, que se chama fase móvel, né, que é o líquido que está migrando para o topo aqui da placa. Então, isso é uma cromatografia. Não se baseia em atividade elétrica, em cargas elétricas, mas sim em afinidades pela fase móvel ou pela solvente que se move pela placa. E depois se revela da mesma maneira. Inclusive, se pode utilizar a luz ultravioleta para visualizar, que alguns desses compostos são visíveis quando iluminados por luz ultravioleta, ou algum revelador químico, como a própria ninhidrina, iodo, ou outros aí que estão disponíveis. A cromatografia ainda pode-se separar aminoácidos usando cromatografia de troca iônica. Essa cromatografia de troca iônica usa como fase estacionária um material resinoso que pode ter grupos iônicos fixos, né? Essa aqui seria uma resina que é colocada dentro de uma coluna, né? Uma resina granular que é colocado dentro de uma coluna, e essa coluna possui, né? Essa resina possui esses grupos sulfato sulfônico, benzenosulfônicos, né? A gente pode dizer benzenosulfonato de sódio, são grupos iônicos. E se você passa uma resina que tem grande quantidade de cargas positivas, elas vão se ligar ao grupo, vão ficar retidas porque vão se ligar ao grupo SO3, que é negativo. O sódio ele pode acompanhar a água, né, que é usado como solvente aqui. A água vai passando pelo sistema, vai levando o sódio, que está solto, que é o cátion, ele não está preso à resina, só por essas interações iônicas aqui, mas se vir um outro íon, um íon negativo do aminoácido, ele pode tomar o lugar
um íon positivo, né, do aminoácido, ele pode tomar o lugar do sódio. O sódio se desloca pelo solvente e o aminoácido com carga positiva fica no lugar do sódio. Por isso se chama de troca iônica. O sódio está sendo trocado pelas cargas positivas de um aminoácido que teria uma carga positiva excedente. Dessa forma, você retém alguns aminoácidos ao longo da corrida, né? O solvente aqui, por exemplo, estão passando da esquerda para a direita, a solução com aminoácidos vão descendo por gravidade ao longo, vamos supor, do eixo da esquerda para a direita. Vamos supor que a parte superior está do lado esquerdo, a parte inferior está do lado direito, e os aminoácidos vão descendo junto com o solvente, com a água. Alguns vão ficando para trás porque vão sofrendo mais intensamente esse processo de troca iônica com o sódio aqui, né? Isso aqui é um princípio que já se baseia na carga, mas não se aplica a campos elétricos, né? Se chama troca iônica. E ao final o líquido vão saindo no final da coluna e vão sendo coletados em alíquotas. E às vezes cada uma dessas alíquotas possui um aminoácido diferente que chegou primeiro ou que foi retardatário pela coluna. Resinas carregadas negativamente se ligam seletivamente a aminoácidos carregados positivamente. Essa aqui é uma resina que tem grupos fixos, né, na resina, que é o grupo sulfônico. O sódio é um átomo que não está preso. Ele pode sofrer substituição, uma troca. Mas existem resinas que o grupo fixo é um grupo que tem carga positiva. No caso aí podemos pensar em um grupo amino quaternário, possui o grupo fixo, uma amina quaternária que está presa à resina. Daí teremos o efeito inverso em relação aos aminoácidos de carga positiva e negativa.